Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo com o meu caderninho aqui. Eu recebi um e-mail do Elton Luiz, já comentei algumas vezes aqui no canal sobre o Elton. Inclusive, a ideia de vídeo de caderninho surgiu dele. Ele é um cara ligado ao marketing digital, mas é uma grande inspiração para mim. Eu recebi um e-mail dele essa semana, que o título do e-mail estava escrito Porque todo mundo consegue, menos você. E mais pro fim do e-mail tinha uma frase que me marcou e eu comecei a pensar naquela frase e falei, vou escrever um roteiro, que é o único jeito de enriquecer é esquecendo que quer enriquecer. O roteiro é só uma base aqui, mas ele vai trazer uma visão que é, acredito que o Elton quis dizer e é o que eu quero passar nesse vídeo. O jeito de enriquecer é esquecendo de enriquecer, que ele contém um princípio fundamental nesse esquecer de enriquecer. Eu acho que o que ele quis passar, ou pelo menos a forma que eu entendi, o esquecer de enriquecer é você fazer com um certo desejo, com uma certa vontade, um certo tesão da coisa acontecer. O e-mail dele tratava das pessoas fazerem atividades que não querem só para ganharem, só para lucrarem. É aquela coisa que o cara entra numa atividade às vezes sem ter conhecimento, mas porque um conhecido, um amigo, um parente começou a fazer quase mais ou menos igual acontece com os investimentos, o cara começa a investir alguma coisa sem saber por quê, e ele viu outras pessoas fazendo, ele tem a ideia de enriquecer porque fulano enriqueceu, e no fundo ele está fazendo algo que ele não gosta de fazer, algo que ele não quer fazer, e eu acho que a gente acaba perdendo a nossa essência, a nossa verdade a partir do momento que a gente começa a fazer algo com essência de verdade, eu acho que a gente está à beira do enriquecimento. E aí eu anotei alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente discutir que vai trazer essa ideia central, sempre um pouco voltado ao mundo dos investimentos. Quem busca só dinheiro toma decisões erradas. Esse aqui é batata. Eu acho que a regra, uma das regras, várias vezes eu falo que é a regra número um, mas esse pode ser, pelo menos desse vídeo aqui, a regra número um dos investimentos. É aquela pessoa que ela só quer o dinheiro, ela só busca apenas o dinheiro nos investimentos, e aqui eu estou tratando de duas partes, eu estou falando sobre a vida, mas estou falando sobre os investimentos em si também. A pessoa ela vai tomar a decisão errada porque a única coisa que ela vai olhar é o resultado financeiro. Ela não vai olhar nada além do resultado. A única coisa que ela pensa, ela almeja, ela visualizou uma porcentagem, e às vezes, quando a gente está falando em investimentos, é uma porcentagem passada, é um lucro passado, um fundo de investimento, uma cripto, uma ação que subiu tantos mil%, e a pessoa começa a comprar acreditando que aquilo vai trazer riqueza para ela, e a gente sabe que não é assim que o mercado funciona, porque o que aconteceu no passado não é garantido que vai acontecer no futuro, mas a pessoa, por ter inexperiência do mercado ou por ter esse processo que ela apenas vislumbra o dinheiro, o enriquecimento, e aqui eu não estou nem falando de enriquecimento rápido, que é pior ainda, é um processo pior do que esse processo natural, que é só uma decisão errada, é uma ganância a mais que ela vai colocar, um desejo um pouco mais forte para tentar conseguir conquistar aquilo, e ela não vai conseguir, ela vai se frustrar e vai desencadear uma série de outros problemas, seja psicológicos, seja pessoais na vida da pessoa, e ela vai crer que ou o mercado não vai assumir a culpa, pior ainda, que não assume a culpa, vai dizer que é o mercado que tem problema, ou que alguma outra coisa tem problema, conjuntura, economia, ela nunca vai assumir que a única coisa que ela fazia era visualizar o dinheiro, e quando você visualiza somente o dinheiro, você acaba se tornando uma pessoa rasa, por mais que você conquiste o dinheiro. Obsessão pelo fim cega o valor do caminho. Eu já comentei alguns vídeos aqui e eu gosto de trazer reflexão. Caso eu esteja equivocado, comenta se faz sentido ou não faz sentido a minha visão. Sempre quando a gente traça uma meta financeira, um planejamento, aí eu não estou falando de finanças pessoais, aquela meta que você tem 3 meses, 6 meses, estou falando de uma forma geral, de uma forma abrangente para a vida. Sempre que você traça uma meta,
A tendência é que a partir do momento que você vai cumprindo essa meta, você vai criando novas metas, novos objetivos, porque você já atingiu aquele objetivo. Eu sempre dou exemplo do cara que queria 1 milhão, quando ele está próximo do 1 milhão, ele atinge 1 milhão, ele vai criar uma nova meta para ele continuar seguindo, senão ele vai estabilizar e a gente sabe que a pessoa que fica parada no tempo, a tendência é que ela vá perdendo conforme o tempo for passando. Então essa meta ela sempre vai alterando. E ela vai alterando até quando? Até quando você tiver forças para conseguir, né, continuar querendo alcançar essa meta, que provavelmente vai passar a sua vida inteira e você não vai ter chego, porque é o que eu tô querendo dizer agora, o fim não existe. Não existe um caminho final, não existe uma recompensa final. Existe várias recompensas que nós vamos conquistando ao longo da vida, mas o objetivo final não existe, porque se você foca só no dinheiro, você sempre vai querer mais e mais e mais dinheiro, você nunca vai estar satisfeito, você vai ficar buscando cada vez mais dinheiro, e vai entrar num ciclo que a única coisa que você visualiza na sua vida é o dinheiro. E nunca vai chegar porque nunca vai estar bom. Você sempre vai querer algo, uma meta a mais, sempre vai ficar correndo atrás do dinheiro e você não vai aproveitar ou não vai usufruir da experiência que você foi adquirindo ao longo do caminho. A vida é o caminho que você está percorrendo, não o final, porque esse final não vai chegar, a gente não sabe. A gente não sabe a data que a gente vai morrer, a gente não sabe qual que vai ser o valor final, a gente não sabe as coisas que vão acontecer. Talvez você visualize em 20, 30 anos ter tantos milhões, aí quando você chegou nos milhões que você queria, finalmente você conseguiu o dinheiro, e aí teu filho já cresceu, teu filho não vai mais para a escola, teu filho não te abraça mais, teu filho não senta mais no teu colo, teu filho já tá morando sozinho, já casou, já mudou de país e você vai fazer o que com o teu dinheiro? Você não aproveitou a tua vida, você não olhou para sua vida. A única coisa que você fez foi ter olhado para o seu dinheiro. Eu fiquei um pouco emocionado. Riqueza é consequência, não objetivo. É o que eu acabei de dizer. O teu objetivo na vida, e eu cito muito aqui o meu filho, o meu objetivo na vida, até ontem, acho que foi ontem, hoje, não lembro quando eu vi na rede social, o cara fez uma pergunta: se você passou de 30 anos, qual que é o propósito da sua vida? E eu acho que até hoje eu não descobri qual que é o meu propósito, porque eu acho que não sei se existe um propósito, e a gente acha que o propósito sempre é algo grandioso, eu quero ajudar milhões de pessoas. E às vezes o propósito é talvez eu gravar vídeo e conversar com vocês aqui enquanto eu tomo um café, sei lá, não sei qual que é o propósito da vida. Eu não sei quantas pessoas eu conseguiria impactar com isso. Por isso que o importante não é o dinheiro. E eu creio que o meu propósito hoje é eu me tornar uma pessoa melhor para eu conseguir. Eu preciso esquecer que eu ainda tô pensando no filho e eu preciso ficar mais calmo. O meu propósito é crescer na vida para eu conseguir. E aí eu não tô falando financeiramente, eu tô falando intelectualmente, pessoalmente, é, viver menos ansioso, não chegar nem perto da depressão, não utilizar ilícitos, ser saudável. Tô chegando nos meus 40 anos, na minha melhor condição física, no meu melhor peso. Tô com 78 quilos. Há 3 anos atrás eu tinha 66. Então são coisas que eu venho mudando na minha vida, que o meu propósito é ser um espelho pro meu filho. Ele olhar e falar: pai, quando eu crescer, eu quero ser você. Ele falou isso um dia pra mim e eu falei: você não vai ser igual eu, você vai ser melhor. Eu tô treinando ele pra ele ser melhor do que eu. Então, quanto melhor eu for, melhor ele vai ser. É esse meu objetivo. Eu acredito que esse é meu propósito de vida, é o que eu posso fazer, é o que está ao meu alcance. Talvez ele sendo uma pessoa melhor, ele consiga passar essa palavra para mais pessoas. Ele vai ter esses valores que o pai dele ensinou, que ele carregou durante a vida dele e que eu poderia estar em algum momento, como eu já tive, acho que todo mundo já teve, momentos que o único foco era o dinheiro. Eu acho que talvez hoje seja o momento da minha vida que eu mais desejo ter dinheiro, mais busco isso, mas de uma forma tranquila. Eu sei que o dinheiro
ele não é o alicerce da minha vida. Acho que essa é a palavra, ele não é o alicerce, não é a fundação da minha casa. Ele pode ser a decoração, ele pode ser o acesso, ele pode ser parte da felicidade, mas toda a fundação de família, Deus para quem é religioso, trabalho, saúde principalmente, é o que vai te estruturar para você conseguir. E o dinheiro não vai trazer isso para você. Infelizmente não vai trazer, porque a gente sabe que tem muita gente que tem dinheiro e não tem o mínimo de saúde para viver. O foco no processo é maior do que o foco na recompensa. Aqui a gente fala um pouco de hábito e comportamento, eu acabei já explicando. Apesar que o foco no processo você consegue ter recompensa, olha que doido que é isso. Quando a gente começa a destrinchar o pensamento que a gente tem e as coisas que a gente está fazendo, a gente consegue entender que você consegue achar razão naquilo que às vezes parecia não ter razão. O fim, que é o que eu estou querendo explicar aqui, não é o que você deve buscar. Talvez o fim vai te dar o prazer, talvez o fim te motive. Mas se você não tiver o foco no processo, que é o que vai te levar até aquele caminho, que no meu exemplo que eu dei, é eu ir para academia, é eu ter parado de beber, é eu começar a estudar, ler todos os dias, é esse caminho que vai chegar no fim para eu entregar a régua pro meu filho para quando ele tiver 15, 18 anos, 20 anos, começar a assistir os vídeos do canal, vai falar: "Nossa, que legal a história do meu pai, eu vou ser melhor do que ele, eu vou batalhar para isso porque eu aprendi com ele". É isso que me gera recompensa no dia a dia. Quando eu paro e penso, cara, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô construindo, é muito maior do que qualquer coisa. Eu fiquei emocionado aqui no vídeo e confesso que tá difícil ainda pra fazer, porque quando eu falo do meu filho, eu fico assim. Eu vou pular. Quem serve mais, recebe mais. Isso aqui é um ensinamento. Que eu não vou dizer com. Eu tenho na lembrança a pessoa que falou isso, mas eu não vou dizer porque eu sei que as pessoas vão criticar. Mas o Elton Luiz é uma pessoa que diz isso também. E, e isso é um ensinamento, além de um ensinamento bíblico, um ensinamento histórico. E é um ensinamento, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas fugiu o nome, o dono da Arezzo, o Alexandre Birman, ele já falou sobre isso, sobre servir as pessoas. E aí, quando você serve uma pessoa, eu acho que você se coloca no mesmo patamar de igualdade de todos. Aí, quando a gente fala de igualdade, eu sei que não tem nada a ver com o assunto do roteiro, mas quando a gente fala de igualdade, você tem que pensar em servir aos outros. Porque você servir aos outros é você respeitar a pessoa independente da idade, credo, cor, seja o que for, você vai simplesmente respeitar aquela pessoa, você vai servir aquela pessoa, você vai ser educado com aquela pessoa, vai respeitar aquela pessoa, vai estender a mão para ajudar aquela pessoa. E aí, dane-se a posição que cada um tá. O problema é que as pessoas acham que você estar rico ou ser rico, você tá num patamar acima dos outros e você começa a desmerecer os outros. Você não abre uma porta, você não espera a pessoa entrar no elevador, você deixa de ser educado ou educado só com mulheres. A gente tem essa regra, tem que ser educado com a mulher e educado com os idosos, aí com o resto você tem que ser mal educado, você tem que ser deseducado. Não é assim que as coisas funcionam. Então você servir, além de ser algo divino, de você retribuir, eu acho que você consegue se pôr numa posição de igualdade e retirar toda aquela carga que o dinheiro tem, porque se você tem o dinheiro e você se acha superior àquela pessoa, por isso que ela tem que servir você. E se você tirar todo o dinheiro, você vai ver que as pessoas continuam sendo iguais. Você tem que servir as pessoas. Passe a pensar dessa forma, principalmente se você já enriqueceu. É muito provável que uma coisa venha atrelada à outra, o fato de servir com a relação do dinheiro, porque conforme a gente vai criando essas habilidades
de servir, você vai receber mais. O problema é que tem pessoas que elas tiveram um boom muito rápido ou fizeram algo ilícito e conseguiram um dinheiro muito rápido. Mas é importante ter pelo menos uma ideia de que você servir, você vai conseguir receber mais. Porque a partir do momento que você serve para uma outra pessoa, ela até inconscientemente ela sente na obrigação de servir para você. Basicamente você ser educado e respeitar. Se você é educado e respeita, as outras pessoas vão respeitar e ser educadas. Quando uma pessoa não está sendo educada com você, é porque talvez ela não recebeu uma educação. Fica a critério de cada um tentar entender e pensar sobre isso. E quando você esquece o dinheiro, ele vem. Quando você faz, aí a gente volta para o início do vídeo, quando você faz as coisas por amor, porque você gosta, e não somente pelo dinheiro, e aí por mais que às vezes seja dúbio, talvez eu até em algum local já tenha falado isso, que quando você trabalha você tem que focar no dinheiro, porque o dinheiro é resultado do seu trabalho, uma indústria, uma empresa, quando você vai avaliar uma ação, até se você quiser aprender a investir, você pode clicar no QR Code que está aqui na descrição. Quando você avalia uma empresa, um dos primeiros pontos, uma das primeiras análises que você faz é uma empresa que gera lucro, é uma empresa que tem caixa, ela tem dinheiro. Então, o dinheiro é uma referência de resultado. O que a gente não pode fazer é viver em função do dinheiro, você tomar as suas decisões pelo dinheiro. Quando você toma a decisão pelo dinheiro, você acaba passando por cima da ética, você acaba passando por cima daquilo que você tem competência de fazer, mas talvez não seja o que te dê o melhor resultado financeiro. Aí você deixa fazer, mas você vai aprender ao longo do caminho que você fazer algo com amor, você vai se dedicar de uma forma muito maior, muito mais inteligente, muito mais interessante do que você estivesse fazendo apenas por dinheiro. E isso vai refletir em dinheiro. Talvez não tanto quanto você pudesse ter, mas aí a gente volta naquela questão. A vida não é feita só de dinheiro. Se você estiver fazendo o que você gosta, recebendo bem para te dar uma oportunidade de você ter uma liberdade financeira, é o suprassumo, é o sonho, é o que poucas pessoas, principalmente no Brasil, conquistaram. E você ter conquistado isso, ou você vir a conquistar isso, é um fruto, mérito do seu trabalho e te põe acima da grande média das pessoas. Você deixa de ser um medíocre e você passa a ser uma pessoa bem-sucedida. Na minha visão, o sucesso não é só o retorno financeiro é uma parte desse sucesso, você precisa ter uma entrega, você precisa ser consistente e você não olhar apenas no dinheiro. Isso vai ajudar, então, o único jeito de enriquecer é esquecendo que quer enriquecer. Talvez você fazendo isso, você passe a ter mais prazer na sua vida, mesmo que você não atinja aquele dinheiro tão sonhado que você tinha na sua vida. Você vai ter uma paz de espírito, vai viver de uma forma muito mais tranquila. Eu sou exemplo disso, eu tive indústria antes de começar a trabalhar com finanças, eu tinha uma indústria, eu tinha 65 funcionários, a minha vida era desesperadora e hoje a paz que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho, dinheiro nenhum paga. Hoje eu faço o que eu gosto, estudo para isso, eu me dedico para isso e a ideia do meu canal aqui é para que eu consiga alcançar pessoas. Se eu conseguir alcançar uma quantidade de 10, 15 pessoas, 20 pessoas que realmente entendam e façam diferença na vida dessas pessoas, eu acho que a minha missão, o meu propósito já está cumprido. Eu falei do meu propósito em relação a meu filho. Eu tenho um propósito também de ajudar pessoas, por isso que eu tenho esse canal, por isso que eu ensino de forma gratuita. Eu acho que tem muita gente fazendo coisa errada na internet e muitas pessoas vivendo coisas erradas porque elas aprendem com essas pessoas. Então, eu quero ser um ponto de equilíbrio na tua vida, na vida de alguém que você gosta, de alguém que você ama, que você vai compartilhar esse vídeo, porque eu sei que você vai fazer isso agora e vai conhecer a Start Grana clicando no link da descrição. E é isso, muito obrigado por você ter estado aqui. Desculpa, eu fiquei emocionado. Algumas aulas da Start Grana, às vezes quando eu toco em assuntos mais pessoais, eu
quase choro, não gosto de fazer isso de forma pública. Enfim, eu vou ter que publicar isso, não vou cortar, talvez eu coloque alguns trechos ali mais longo, consegui segurar, não chorei. É, faz parte. Isso acontece quando a gente fala a verdade, é isso que eu busco fazer. Muito obrigado de coração. Deixa seu like, ajuda o canal. O canal ainda tô com 604 seguidores no momento que eu tô gravando esse vídeo. A minha meta é chegar nos 1000 seguidores. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.